E essa semana está sendo marcada por um início de queda do mercado de criptomoedas com uma venda massiva aí das gestoras de ETF no mercado tradicional. Ao mesmo tempo que a gente também vai ter nessa semana a divulgação de dados macroeconômicos extremamente importantes para o mercado e que podem mudar esse cenário de queda ou intensificar ele muito mais. É o que a gente vai estar conversando logo depois da vinheta no Giro Macro de hoje. Galera, e como sempre no nosso Giro Macro, vamos começar aqui no nosso calendário econômico que a gente está vendo como que a macroeconomia, como que o mercado tradicional está causando muito impacto no próprio mercado cripto. A gente teve o payroll na semana passada, a gente teve o PCE, né, que até veio dentro do esperado, mas tudo isso causa impacto na bolsa de valores que acaba respingando no mercado de criptomoedas. E por conta disso a gente viu altas muito fortes e também quedas mais brutas, né? Justamente por conta da própria volatilidade que o mercado tradicional sente e que o mercado cripto acaba fazendo de forma alavancada. Um dos motivos pelo qual eu não fiz o giro macro na segunda-feira é porque a gente não teve muita coisa, né? Hoje também não teve praticamente nada, mas a partir de amanhã já começa às 9h30 da manhã o IPC, que é o CPI, o similar ao nosso IPCA. É o índice mais considerado aí de inflação dos Estados Unidos. E não só isso, né? Na quinta-feira a gente também vai ter a divulgação dos pedidos iniciais aí por seguro-desemprego, que é bastante importante, e também o IPP, o índice de preço do produtor. O IPP e o IPC são os dois indicadores mais analisados aí pelos analistas do mercado, porque eles são os indicadores reais de inflação. Além do mais, a gente tem o PCE, né? Que é o mais considerado pelo Fed, mas ainda assim o IPC e o IPP eles têm um grande peso, até mesmo porque nas últimas vezes o IPP veio bem acima do esperado e isso pode trazer aí consequências para o IPC, o PCI, né? Então basicamente o que está acontecendo? A gente está vendo um possível cenário onde as taxas de juros não vão ser cortadas até julho. Essa possibilidade foi comentada pelo presidente do Banco Central numa uma coletiva que ele deu há alguns dias atrás, e isso está preocupando bastante os investidores sobre a possibilidade do atraso no pivô do Fed, ou seja, no corte da taxa de juros. E basicamente, né, faltam 21 dias para a FONC, e essa FONC é quase certo que não vai ter o corte na taxa de juros. A grande questão, o grande debate está quando os investidores consideram se ela vai acontecer em junho ou em julho, ou seja, nas próximas duas reuniões posteriores a essa que vai acontecer no dia 1º de maio. O mercado ainda precifica como bastante, a maior parte, né, do mercado no caso, precifica como uma chance relativamente considerável da gente ver corte na taxa de juros já no dia 12 de junho, na reunião posterior à próxima. Porém, tem uma parcela aí considerável do mercado que já está aqui crendo que a gente também vai manter essa taxa aqui em julho. E o que acontece, pessoal? Essa precificação ela está diretamente ligada aos índices macroeconômicos e a gente está tendo duas realidades lá nos Estados Unidos. Um é que a inflação ela está sim sendo controlada, mas ela não está sendo controlada de uma forma tão intensa igual o Banco Central queria, né? E isso pode atrasar um pouquinho mais o corte na taxa de juros. E segundo, que o mercado de trabalho está extremamente aquecido. A gente viu o payroll na semana passada vindo com a criação de 100 mil novos empregos, além da projeção, que é uma coisa muito além, né, das expectativas. Então, por conta disso, causou um certo medo do mercado, né, das taxas de juros não serem cortadas no dia 12 de junho e sim no dia 31 de julho. E caso a gente veja mais indicadores de inflação e de mercado de trabalho virem em desconforme com as expectativas, né, caso os indicadores de inflação venham acima da projeção, e caso os indicadores de trabalho também venham acima da projeção, ou seja, inflação alta e mercado de trabalho
também extremamente aquecido, né? No caso, os pedidos iniciais para o seguro-desemprego têm que vir abaixo. Isso vai fazer com que o Fed ele tenda a demorar mais para cortar a taxa de juros. Então, as pessoas, parte delas que estão acreditando, né, que o corte vai acontecer em junho, vão mudar a sua perspectiva, provavelmente acreditar que vai acontecer em julho. E isso pode fazer o mercado cair, porque vai fazer com que elas fiquem mais expostas por mais tempo também, né, na renda fixa, porque a taxa de juros está alta. Da mesma forma que se eles vierem diferente das projeções, porém, os indicadores de mercado de trabalho vierem piores do que a expectativa e a inflação abaixo do esperado, isso é um gatilho que pode levar a mais pessoas acreditarem no corte já em 12 de junho, que seria bom para o mercado. Mas uma coisa é fato, a gente está vendo aqui dias de saída em massa dos ETFs de Bitcoin, né? De dinheiro dos ETFs de Bitcoin. Então, o GBTC, né, que é o ETF da Grayscale, ele já teve aqui um certo histórico de saídas múltiplas, né, o que é normal. Porém, na segunda-feira, dia 8 de abril, a semana ela iniciou com poucas compras pelo lado das demais gestoras. A BlackRock, que é conhecida, né, por comprar quantidades absurdas, comprou apenas 21,3. Eu acho que isso aqui deve ser 21,3 mil bitcoins, né? Não tenho certeza qual que é essa quantidade. Enquanto, né, a gente teve até outras gestoras, como a BitB, que não é tão grande quanto a Fidelity e quanto a BlackRock, que comprou aí 40k, mas ainda assim, no final das contas, a gente teve um saldo negativo de 223, acho que mil bitcoins, né? Isso aqui é em dólar, desculpa. Milhões de dólares. Saída de 154 milhões de dólares, 223 milhões de dólares, sendo que 300 foram aí da Grayscale. E já estão começando a ser divulgados os dados agora, né, do dia de hoje, dia 9 de abril. Ainda não foram divulgados todos, está sendo divulgado aqui de pouquinho em pouquinho. Mas o que a gente está vendo, né, aqui já de cara, é que a Grayscale continuou com vendas, né, muito grandes, enquanto as que já foram divulgadas, que é o EZBC, continuou sem compras, e a ARK, que teve 9,3 milhões de dólares de compra ontem, não teve nenhuma compra hoje. Vamos ver como que vai ser o histórico da BlackRock e da Fidelity, principalmente, né, que são geralmente quem consegue balancear isso aqui, mas face a forma com que caminhou aqui nessa semana, eu espero que possa ser similar a ontem, ou seja, uma quantidade fraca de compras, até mesmo porque foi um dia de queda do Bitcoin. Inclusive, daqui a pouco a gente vai passar no gráfico e falar mais sobre essa queda, tá? Mas eu já adianto que ela está acontecendo por conta aí desse pessimismo, né, do mercado tradicional e das vendas dos ETFs. Outra coisa que a gente também precisa falar é sobre a empresa japonesa que está imitando a MicroStrategy comprando Bitcoins, o que fez com que sua ação disparasse. E isso tem impactos muito positivos no mercado. Não há compra especificamente dos bitcoins aí por meio dessa empresa, porque ela é uma empresa muito pequena e ela comprou tipo 33 milhões de reais, o que sim, para a gente, né, é um valor muito grande, mas para causar impacto no preço do Bitcoin, não é lá grandes coisas, tá? Mas que ela está mostrando para a gente esse fato, né, da compra e da valorização das ações da empresa. Mostram que mais empresas estão querendo se expor ao mercado de criptomoedas, ao passe que os investidores estão querendo investir em ações de empresas que estão ligadas às criptomoedas. E essa Metaplanet aí em si é uma empresa que mexe com vários ramos. Ela está listada na Bolsa de Tóquio e nessa segunda-feira ela disse que o Bitcoin vai virar o seu principal ativo do caixa. Ou seja, ela vai ser igual a MicroStrategy e ela vai comprar 1 bilhão de ienes japonês, o que equivale a mais ou menos 33 milhões de reais em Bitcoin. Logo que ela anunciou, as ações da empresa já subiram 89% em um único dia, quase dobrando de valor. E essa transição de balanço para um ativo escasso deve continuar atraindo mais empresas, especialmente aquelas que não estão bem posicionadas no mercado, ou seja, que não são tão grandes assim na bolsa de valores, para acabar atraindo um investimento. E a gente já vê um efeito bola de neve. Quanto mais empresas comprarem Bitcoin, melhor é para o Bitcoin, também melhor vai ser para as empresas, melhor vai ser para os investidores.
Então acaba que vira uma tendência, né? Uma vez que o Bitcoin está sendo visto como um ativo extremamente valioso aí para a proteção de capital e aversão ao risco. A Metaplanet é uma empresa que ela é focada em diversas áreas, incluindo investimento, setor mobiliário, consultoria sobre imposto de renda e também Web3, né, mais recentemente. Ela foi fundada no ano de 99 e ela entrou aí para a Bolsa de Tóquio em 2004. Ela vai comprar cerca de 93 bitcoins, mesmo sendo um valor pequeno comparado aí a MicroStrategy ou então a Tesla, já foi o suficiente para fazer as ações dela disparar em apenas algumas horas. E para fechar, né, vale falar que a perspectiva é justamente que mais empresas adotem essa estratégia, não só porque elas estão vendo um impacto positivo pelo lado dos investidores, mas pela própria valorização do ativo e outras empresas que foram pioneiras na compra de Bitcoin, tal como a MicroStrategy, como elas estão se performando atualmente. E isso, igual eu falei, consequentemente vai beneficiar o Bitcoin e também, obviamente, né, todo o mercado cripto e a gente que somos investidores. Galera, vamos atualizar rapidinho aqui a análise gráfica do Bitcoin. A gente continua aqui dentro daquele cenário de consolidação, tá? A gente rompeu os limites daquele triângulo simétrico que a gente comentou nos últimos dias, superamos o topo. Porém, a gente acendeu a primeira bandeira de atenção, que foi quando a gente perdeu aquele fundo deixado aqui na madrugada de hoje, né? O fundo, acho que na verdade foi esse daqui, ó. O fundo dos 69.500 dólares, tá? Esse aqui foi um fundo importante. Foi um fundo que a gente até conseguiu fechar acima da região do topo do triângulo, mas a gente teve uma candle mais forte, uma candle aqui com bastante corpo e perdemos a região das médias no gráfico de 4 horas. Historicamente falando, é um movimento que até dá para considerar, se a gente tiver uma reversão muito forte, pode ser ainda considerado um pullback, mas como a gente teve todos aqueles gatilhos comentados no vídeo de hoje mais cedo, muito volume no fundo, gente comprando a mercado, liquidação, eu achei uma situação um pouco alarmante a gente vir buscar retrações maiores, até mesmo porque a região aqui próxima aos 69.500, 70.500, era uma região de antiga resistência que foi rompida e passou direto, tá? Então a gente tem uma força vendedora muito forte. Além do mais, a gente está testando níveis de Fibonacci, então é uma retração saudável de todo esse movimento de alta, ao meu ver. Eu acredito que enquanto a gente se mantiver acima aí dos 67.600 dólares, é algo positivo. Eu até comentei mais cedo de um trade possível, né? Aqui com stop abaixo dos 69.500, um trade mais agressivo, um possível day trade. E a possibilidade de um day trade nessa região verde ainda é válida, tá? Novamente, compras de stop e de gain, né? Então você vai comprar, posicionar o seu stop e colocar o seu alvo. Eu acho que a região dos 67.600 já é um belo gatilho de caso a gente perca, a situação fica mais complicada. Então, por conta disso, eu estou de olho nessa região de Fibonacci. Novamente, igual eu falei de manhã, as minhas arriscadas no mercado aconteceram justamente nesses dois movimentos, né? Quando estava todo mundo falando que o Bitcoin iria cair, iria perder, e pode até ser que perca mesmo. Eu falei, galera, tá muito esticado, eu vou arriscar comprar aqui agora, e mesmo se cair mais, eu vou comprar mais um pouquinho, porque a probabilidade dele fazer repiques é muito grande. E foi justamente o que aconteceu. E eu tô com essas duas posições em ativa, inclusive no lucro, né? Então eu não vou me arriscar em day trades agora, mas quem está de fora pode tentar se arriscar, vai ser uma posição ainda mais, diria, arriscada, porque você vai estar pegando aqui esse movimento de baixa, mas você está numa região aqui de compras, uma região de suporte, né, que está entrando força compradora, e talvez seja aí interessante o mercado defender ela. Se tiver um repique, você sai fora e pega essa pequena valorização, igual eu falei, uma oportunidade de day trade. E também vale falar que a gente tá com uma resistência muito forte nessa região aqui próximo ao topo histórico. Cara, é praticamente a maior resistência de todas nas vésperas do halving. Inclusive amanhã eu vou postar um vídeo aqui falando, né, sobre as perspectivas do halving em si.
Será que o halving realmente vai resultar numa valorização? Será que a gente vai ter quedas depois do halving? Eu vou estar falando disso amanhã. Então, agora, tá, pessoal? Eu acho que se a gente respeitar a região de Fibonacci e romper a máxima, romper o 73K, a probabilidade da gente romper as máximas históricas, né, e começar um movimento de alta é muito grande, porque a gente vai estar confirmando, né, de fato, o rompimento dessa figura. Uma vez que a gente rompeu, teve volume, fez o pullback e teria rompendo. Se a gente perder essa região verde, a gente tem alguns suportes importantes à frente, essa linha de tendência, esse fundo e a região dos 60K, mas eu diria que se a gente de cara já perdesse a região verde e não segurasse nesses suportes aqui, ó, que é justamente a região entre essa linha de tendência e esse fundo prévio, a gente pode ver quedas mais intensas, tá? Tem muita gente que está com stop aqui embaixo, tem muita liquidez aqui embaixo, e isso merece ficar de olho. E tudo que eu faço, todas as oportunidades, eu posto em primeira mão lá no nosso escritório de investimentos profissional. Inclusive, a gente tem uma comunidade exclusiva lá dentro do escritório, que é justamente análises, onde eu posto análise do mercado. A gente tem a minha carteira de investimentos, a gente tem uma lista de trades, tá? Eu tenho uma lista atualizada em tempo real do TradingView, que todos os trades que eu faço, todos os ativos que eu compro, eu atualizo na lista, e quem tem o link dessa lista consegue saber disso em primeira mão. E se você quiser participar do nosso escritório de investimentos com todas as oportunidades, lives exclusivas, tá? Inclusive amanhã a gente vai ter uma live só com alunos. É só você estar se tornando meu aluno, comprando qualquer um dos meus produtos, né? O Desafio Crypto Pocket, Trader de Sucesso, ou então o método Carteira Exponencial. Aqui cada um tem o seu foco, né? O Crypto Pocket é para quem está iniciando no mercado, quer aprender sobre criptomoedas, investir de forma consistente sem ter que ficar preocupando com gráfico, sem ter que ficar preocupando com muitas operações, que é só investir e ter ali os seus lucros consistentes. O Desafio Crypto Pocket é o treinamento ideal para você. Tem o Trader de Sucesso, que aí a gente já vai entrar mais em análise gráfica, você vai aprender as figuras mais assertivas, os melhores indicadores para lucrar com a volatilidade. No Carteira Exponencial, você vai aprender a montar uma carteira com várias criptomoedas além do Bitcoin, inclusive com gemas para fazer você mudar de vida. Link nesse QR Code que está aparecendo aqui embaixo, ou então no primeiro link da descrição desse vídeo. Pessoal, não se esqueça também dos nossos apoiadores aqui do canal, que é a corretora BingX, que é a corretora que eu venho utilizando para fazer as minhas operações. Não existe KYC, não reporta nada para a Receita Federal, que muita gente está preocupada com isso. E também, né, o Token.com, que é a rede social das criptomoedas, para você ficar informado aí das maiores novidades e descobrir as melhores criptomoedas para se investir. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui embaixo, deixar aquele like nesse vídeo, que isso ajuda muito. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera! Falou!